Olá, seja muito bem-vindo nessa aula onde eu vou mostrar para você como que a gente potencializa os tratamentos na harmonização. Nós criamos um home care personalizado. Eu vou mostrar para você como que a gente faz, o passo a passo, né? Existem milhares e milhares de formulações, então nós já criamos essas fórmulas para os pacientes de acordo com o tipo de pele, tá? Então eu vou dar alguns embasamentos, alguns princípios para que você consiga trazer clareza a partir de agora no seu tratamento. É muito importante você entender que essa parte de prescrição, primeiro o profissional que pode e tem esse poder de prescrever, seja ele o médico, seja ele o cirurgião dentista, é uma ferramenta muito poderosa que você tem nas mãos e que muitas vezes você desconhece esse poder, desconhece que você pode estar usando, tá, essa ferramenta poderosa que vai diferenciar você dos demais profissionais do mercado, tá bom? Bom, então nós criamos o Home Care personalizado da Cerone, que a gente chama de Home Tox. Aqui vem o primeiro princípio que você tem que entender. Quando você compra um produto na farmácia, esse produto ele já vem pronto. E a Anvisa ela tem alguns regulamentos que impede que as indústrias farmacêuticas coloquem uma grande concentração de alguns ativos, né? E isso é a grande vantagem que o profissional prescritor tem em cima das indústrias. Por exemplo, quando você compra um produto já pronto, muitas vezes você está comprando a marca, você paga alto preço, mas você não entende o produto que tem ali dentro. A Anvisa ela regula a quantidade máxima que ela pode colocar dentro desse produto. E aí que está a grande jogada. Por exemplo, quando o produto tem uma concentração ínfima, irrisória de vitamina C, a Anvisa permite que a indústria coloque na bula dela que aquele produto tenha vitamina C, mas não fala, não especifica a concentração. Então muitas vezes o leigo, até mesmo o profissional da saúde, que não conhece qual é a dose mínima, qual é a concentração que a gente tem que usar, né, a dose recomendada diária. Então o que acontece? Você paga por uma Ferrari e está levando um Fusquinha, né? E quando você prescreve, né, uma prescrição personalizada, com as doses máximas que você pode estar colocando, né, de uso diário, você está pagando uma Ferrari e realmente você está levando uma Ferrari. Então essa é a grande diferença. E é isso que você vai começar a introduzir no seu dia a dia para você encantar o seu paciente, tá bom? Então, você às vezes compra aí um produto da Dior, da Lancôme, né, de altíssimo custo, paga aí R$ 1.500, R$ 2.000 e você está pagando, né, gato por lebre, né? Então agora você vai começar a prescrever concentrações, né, ideais e o paciente vai começar a ter um resultado no home care. Então ele vai fazer o procedimento no seu consultório e vai fazer a manutenção em casa. Isso vai potencializar, vai dar longevidade aos seus tratamentos, tá bom? Então é muito importante você entender que o home care você pode tratar melasma, você pode tratar acne, rejuvenescimento. Nós temos dois tipos de melasma. O melasma tradicional, né, que a pessoa cria aquelas manchas na face ou no corpo, e tem a mancha vinda na época da gravidez, que é o melasma gravídico, né, ou chamado de cloasma. Esse tipo de melasma nós não vamos focar aqui no nosso home care, porque o melasma ele não tem cura. Então, quando você trata algo que não tem cura, né, o paciente tem todo aquele cuidado, aí de repente o paciente vai para o sol e volta a mancha, então não é o nosso foco, tá certo? Em relação ao acne, a gente vai passar para vocês algumas formulações para ajudar o acne, mas também não é o nosso foco. O nosso foco aqui vai ser rejuvenescimento, tá? Então você vai aprender fórmulas anti-aging, né, de manutenção, os peelings, né, para que o paciente possa de 3 em 3 meses estar trocando essas formulações, e a gente vai refinando a técnica, você vai aprendendo a tratar, a cuidar do seu paciente,
de forma mais assertiva. Aqui você vê nessa imagem que à medida que a gente vai envelhecendo, a partir dos 30 anos já começa a diminuir a produção de colágeno, né? Então, olha como que diminui nessa imagem, né? Olha nessa outra imagem, a partir dos 50 anos de idade, você percebe que a diminuição das fibras de colágeno tipo 1, tipo 3, né? A tipo 1 geralmente presente nas cartilagens, nos tendões, a tipo 3 é a que está na pele, na face. E você nota que a pele já começa a afinar. Por que que isso acontece? Porque o homem entra na andropausa e a mulher na menopausa. E isso faz com que diminui, né, pausa a produção dos hormônios que é o maestro, que orquestra a produção de colágeno, né, que é o estrogênio. Então você precisa estar dando nutrientes para o seu corpo, né, e talvez fazendo uma modulação também hormonal para que resgate essa reestruturação da pele de forma natural. E você também pode estar fazendo a indução através dos bioestimuladores de colágeno. Bom, então nós criamos uma clareza no tratamento com o home care através de 4 passos. Tá? O primeiro passo é o sabonete, o segundo passo é o peeling, o terceiro passo o hidratante e o quarto passo é o protetor solar. Então a primeira coisa que você tem que entender é que muitas vezes o seu paciente ele nunca passou nada no rosto, não tem um hábito. A maioria das pessoas é assim. Então você tem que, ao longo do tratamento, ir introduzindo devagarzinho. Olha, vamos começar a usar agora um sabonete para cuidar da oleosidade da sua pele, né? Para melhorar esse acne, para poder fazer a manutenção, para os seus tratamentos durarem mais. E aí você vai introduzindo aos poucos, né? Então geralmente eu dou de presente para o paciente, quando ele vai fazer, está vencendo ali a época de fazer o Botox. Então eu gosto de dar um kitzinho com umas amostras. Às vezes você coloca pouca quantidade, 10, 20, 30 gramas em cada frasquinho, né? Manda manipular, já chega com a sua marca. Eu vou ensinar isso para você, onde você vai poder fazer, né? Indicar a manipulação para chegar com a sua marca. E eu acho que isso é muito importante, traz mais autoridade. E aqui nós vamos falar então de cada um, o que é o mais importante, o que você precisa saber para que você comece então realmente a prescrever, certo? Bom, antes de entrar no quarteto mágico que a gente fala aqui do home care, é importante você ter esse conhecimento básico dos tipos de pele, tá? Então como que eu faço no consultório? A gente tem essa canetinha, tá? Essa caneta aqui, ó, existem várias marcas no mercado que faz uma análise bioelétrica, né, de bioimpedância da pele. Então é uma análise mesmo da quantidade de água, quantidade de óleo e a relação entre eles para avaliar a elasticidade da pele, né? Então é bem simples, você remove aqui a tampa e aí você pode passar um álcoolzinho aqui, 70, tá? Não passa nada na pele do paciente ou pode passar uma gaze seca, tá? Porque se você passar com álcool, você remove a oleosidade e aí dá um resultado falso negativo, um falso positivo, tá? A gente vai ligar o aparelhinho aqui, ó, e aí é bem tranquilo. A gente coloca no 0 aqui. Vou colocar aqui para vocês entenderem, ó. A gente espera mais ou menos uns 5 segundos, ele vai apitar e aí ele deu o resultado. Tá? Ele pode vir na cor verde, que mostra que tem desequilíbrio leve, tá? Na cor amarela, que está em pleno equilíbrio, ou na cor vermelha, que está em alto desequilíbrio. Então aqui veio o verde, né? Deu 34,7% de água e 23% de óleo. Então a gente está um leve desequilíbrio, ou seja, o 34% de água a gente pode hidratar um pouquinho mais a pele, porque a gente mora aqui numa região seca, muito sol, né? Então às vezes a gente não passa o hidratante e acontece isso, tá? Mas está fácil de corrigir. A oleosidade com 23%, né? Tá legal, pode aumentar um pouquinho mais para proteger mais a pele. Então geralmente é 50% de água, 30% de óleo e a relação entre eles, certo? Bom, e muda o padrão, essa característica, em relação às estações do ano, né? Então aqui ele mostra, tá, alguns
padrões quando é primavera e outono, verão e inverno. Então é interessante você adquirir, porque quando você faz esse teste no seu paciente, fica uma imagem, né, visual, que ele olha e fala, nossa, é verdade, doutor, como é que a gente faz para corrigir isso? Aí você vai, prescreve, vai fazendo, né, nos seus retornos, a próxima retorno você mede novamente, até chegar no equilíbrio da pele, tá bom? Bom, então, nós temos vários tipos de pele. A gente tem a pele normal, oleosa, seca, mista, né, acneica, pele com rosácea, que é uma doença autoimune. A pele normal, olha só, né, geralmente a gente tem em torno aí de 50% de água, 30% de óleo, né? E então a gente precisa só manter. Então a gente passa o home care, vou passar para vocês depois no final da aula um PDF, né, com os ativos que a gente gosta de utilizar e as formulações também. Tá? Bom, pele seca. A pele seca é quando você perde uma concentração de água, tá? E também você pode perder um pouco de oleosidade. Então você precisa tratar esse desequilíbrio através de água, né? A gente geralmente calcula o peso do paciente, se ele tem 70 quilos, 35 ml por quilo, dá em torno de 2,4 litros por dia. E você usa então hidratantes, né, no home care, que tem essa capacidade hidrofílica, que é afinidade pela água, tá? E ela também pode ser anfifílica, que tem a afinidade tanto pela água quanto pelo óleo, quando você quer aumentar os dois. Você sabe por que quando a gente está na piscina por mais de horas, a ponta dos dedos começa a enrugar? Porque na ponta dos dedos não tem gordura, tá? Então é legal você entender por que enruga a ponta dos dedos e o demais parte do corpo continua normal. Justamente pela concentração de oleosidade, de gordura. Então a gordura ela retém, né, água, tá bom? Bom, pele mista, né? No Brasil tem muita pele mista, ou seja, geralmente 35 anos a pessoa tem nessa região em zona T, tá? Que é testa, nariz, é uma região oleosa. E nas laterais a gente tem a pele normal. Então quando você tem essas duas características e você mede com a caneta, né, nesses pontos, e você vê que tem diferença de concentração de água e de óleo, você tem o paciente com a pele mista. Então você vai prescrever e na região da zona T ele vai passar um tipo de hidratante, um tipo de peeling diferente da região da lateral. Nós temos a pele oleosa, né, que é o excesso de óleo, e aí você vai ensinar o paciente a passar um peeling, né, em toda a face, para que a gente consiga então aumentar a água, tá? Então excesso de óleo, muitas vezes você precisa também hidratar essa pele, tá certo? E existem peelings específicos que fazem diminuir a concentração desse óleo. A gente tem pele acneica, né, que é a pele oleosa em excesso. E por que causa o acne? Você sabe? O acne é quando você tem uma pele oleosa e o paciente ele não passa um sabonete com ação adstringênica que vai remover essa oleosidade e vai abrir os poros. Então, quando você tem os poros fechados, não há uma respiração celular, não entra oxigênio e aí as bactérias se proliferam formando o acne, tá? Bom, então agora a gente vai falar do home care, né, que são esses 4 sequências. Então geralmente eu faço assim, ó, eu passo para o paciente à noite, ele vai limpar a face com um sabonete específico para determinado tipo de pele dele e depois ele vai passar o peeling. Tá? O que é peeling? É uma esfoliação, é um desgaste da pele, é uma descamação controlada, onde vai fazer um turnover, vai estimular a reparação do tecido. E aí vai dar o aspecto de uma pele mais jovem, clara, tá? Iluminada, com poros fechados,
né? É uma pele rejuvenescida. Então, geralmente eu passo o sabonete e o peeling noturno. Existe peeling diurnos? Existe também, tá? Mas por causa da ação do sol, é mais fácil de agredir. Hoje tem muita paciente com pele sensível, então eu gosto de passar o peeling geralmente à noite. E de manhã? De manhã ele vai pegar o sabonete, vai lavar novamente, vai remover o peeling, tá? Aí vai usar o hidratante. Por quê? Porque o hidratante ele trata tanto a pele oleosa quanto a pele seca, ou para manter a pele normal, né? E aí finaliza com o protetor solar. E eu vou ensinar para vocês as características de um protetor solar ideal, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o sabonete. Bom, o sabonete ele tem que ser específico, tá? Se uma pele for oleosa, é um tipo de veículo. Se a pele for seca, já é outro veículo. Então, se você, por exemplo, para uma pele seca, você tem que usar um veículo em forma de creme. Se você pega um veículo creme e coloca numa pele oleosa, ela muitas vezes fica mais oleosa ainda. Então, às vezes, ao invés de você ajudar o seu paciente, você vai estar prejudicando, né? Então, por isso que é bacana você prescrever, que você faz um tiro certeiro, né, para aquela pele. É muito mais fácil de cuidar, de manter e de fazer durar os procedimentos que você vai fazer na sua clínica, certo? O pH da pele normal é um pH diferente. O neutro para a pele é 5,5 e não 7, tá? Geralmente eu uso muito sabonete com ácido glicólico, 10%. Se fosse, né, mais sensível, pode diminuir a porcentagem, tá? Veículo, aqui geralmente eu coloco ele em forma de líquido ou de gel, tá? E eu gosto de colocar muito antioxidante também, tá certo? Por quê? Porque a gente está sempre com a ação da radiação ultravioleta, radiação visível, né, que estimula a produção de radicais livres. Então é uma proteção a mais para a nossa pele. Então o sabonete você pode usar tanto de dia quanto de noite, sempre prévio à aplicação dos peelings e dos hidratantes e o protetor solar. Tá? Agora a gente vai falar sobre o peeling. Bom, o peeling eu gosto de usar então noturno, e você tem um objetivo para cada tipo de peeling. Tá? Então a gente vai entregar uma lista de peelings para vocês e vocês vão ver para cada peeling um determinado tipo de objetivo. Então, se você quer hidratar, se você quer renovar, iluminar, né, quer tirar a oleosidade, tratar acne, né, nutrir, antioxidante, iluminar essa pele, para cada tipo de objetivo a gente tem as formulações ideais. Você está no verão, você está no inverno, depende até da estação do ano. Se for no inverno, a gente vai focar nos ácidos, que a gente quer hidratar a pele. Agora, se for no verão, a gente vai focar nos antioxidantes, por causa da radiação ultravioleta, da luz visível, né, eles aumentam os radicais livres. Então a gente precisa de aumentar a concentração de antioxidantes nessas estações do ano, tá certo? Bom, então sobre os veículos, tá? Agora sobre os veículos, a gente tem o veículo creme, geralmente a gente usa em pele seca, né, a desidratada. Geralmente são pessoas acima de 70 anos, são os idosos que estão com a pele seca. Sempre dá preferência ao creme. Tá? As pomadas, geralmente, quando você quer fazer uma proteção superficial, num pós-procedimento. Você fez um peeling, fez um microagulhamento, né, uma ferida. Então você pode passar ali a pomada, que ela é mais oleosa, ela vai firmar mais e vai proteger a ferida. Sérum, né, tá na moda agora, muitos anti-aging com a base de sérum. O sérum ele é meio que universal, tá? É a união da água com o óleo, é uma emulsificação que fala. Então essa união, você pode usar esse tipo de veículo em qualquer tipo de pele. Geralmente é porque ele tem um custo mais elevado e a gente às vezes quer poupar o paciente e pede em outro veículo. Tá? A gente tem o gel creme, que é usado em pele mista, oleosa, esse eu uso bastante, porque geralmente é a pele do brasileiro. Ou ela é mista ou ela tende a oleosa. Então, o gel creme ele é bem interessante, tá? Existe o gel sérum também, que é para pele oleosa, para acneique, né? E a gente tem o gel.
Ou seja, se está com dúvida, qual tipo de pele, se a pele é mista, às vezes você não quer colocar um gel creme, um gel sérum, né? Então, na dúvida, coloca gel, tá? Que ela é universal. A gente tem a loção, que é para pele seca, né? Geralmente a gente usa no corpo e não no rosto. E sempre que você quiser se diferenciar nos home care, coloca silicone, vai dar um toque agradável, toque acetinado, com aquela pele, né, sedosa, né, aveludada. Então aqui tem um resumo, né, dos veículos, pode ser em gel, gel creme, pomada, sérum, loção, né, e vários tipos de pele. Então a gente tem que identificar qual é o tipo de pele para a gente ficar congruente com o tipo de veículo. Vamos falar sobre os hidratantes, né? O hidratante da pele, a gente tem que ter muita atenção também com o veículo, tá? Cada tipo de pele, um tipo de veículo para aquele hidratante. Então o hidratante é para hidratar mesmo a pele, para aumentar, né? A gente coloca substâncias, geralmente glucosaminas, alantoína, sensiline, bisabolol, são produtos que são geralmente hidrofílicos, têm afinidade pela água, são anti-inflamatórios, são calmantes, né, da pele. E o quarto é o protetor solar, tá? O principal é que ele tenha 4 proteções, ou seja, proteger contra a luz visível dos celulares, né, da luz, da tela do computador. Então, como que a gente protege? Colocando cor. Então, geralmente, os protetores têm que ter pigmento. Luz infravermelho, tá? Geralmente é causado pelo calor. Então, por exemplo, o calor da lâmpada, do micro-ondas, né? Então, o antioxidante é o que vai proteger. Então, a gente coloca antioxidante, principalmente se for tópico. Então, tem uma ação, tem uma biodisponibilidade. Por exemplo, a gente usa uma vitamina C tópica, ela tem 30 vezes mais biodisponibilidade do que se você tomar via oral. Olha que importante isso, né? A gente tem que proteger contra o UVA e o UVB. A UVA, a gente geralmente é a radiação que produz o hormônio, né, o colecalciferol, que é a vitamina D, e a gente protege contra, em excesso pode causar câncer, né? Então a gente precisa proteger. E aí entra o PPD. O que é o PPD? É o Permanent Pigment Darkening. Ou seja, a Anvisa, ela é uma forma de regulamentar. Se você tem um protetor solar que tem mais ou menos 60 fps, que é o fator de proteção solar, tá? Pela regulamentação, ela é obrigatória ter 1/3 de PPD, ou seja, 60 dividido por 3 dá 20. Se ela tem 20 de PPD, tem um estudo que eu vou mostrar mais adiante, que mostra o seguinte, que acima de 8 PPD já é suficiente para proteger contra a UVA. Tá? Então, PPD nada mais é do que a dose necessária que é para a UVA produzir uma mínima pigmentação permanente na pele. Tá certo? Então, acima de 8, você já tem proteção contra a UVA. Tá? E, por fim, proteção contra o UVB, que é o que causa queimadura na pele. Tá? Então, geralmente, qualquer protetor solar acima de 8 já protege contra a queimadura. Certo? Então, nesse estudo feito por Aruna, mostra, né, a porcentagem de absorção da radiação para provocar aquele vermelhidão, o eritema. Então, se você usa um protetor que tem 15 fps, tá, a porcentagem de radiação equivale a 93%. E você nota nesse estudo que não tem muita diferença de um 15 para um 50. O 50 dá 98, então a diferença é mínima, né? Então, às vezes, você está dando um tiro de canhão, né, em algo desnecessário. Tá certo? Então, o 15 significa a quantidade de horas que vai ficar cuidando, vai ficar protegendo a sua pele. Então, às vezes, você vai colocar 15 fps, é 15 horas no sol. Geralmente, você não passa 15 horas no sol. Tá? Então, nesse estudo aqui mostrou, aqui embaixo, que quando você tem um PPD acima de 8, tá, você tem uma boa proteção contra o UVA. Então, quando você multiplica 8 por 3, dá 24. Então, um protetor solar acima de 24 fps, ele já protege contra o UVA. Então, você não precisa estar investindo no protetor com 100 fps.
sempre que você puder colocar vitamina C, não há nenhum artigo que fale mal da vitamina C. Pelo contrário, todos falam bem. E a vitamina C ela é fundamental, tá? Ela estimula a produção de colágeno. Aqui você mostra nesse estudo que ela é responsável por fazer a hidroxilação da prolina e lisina em hidroxiprolina e hidroxilisina, né? Junto com o silício e o zinco estimula o colágeno. Tá? Então ele protege também contra as manchas, os pigmentos, porque vai inibir a tirosinase, que é uma enzima que converte a tirosina em melanina, né? Então ela é antioxidante. Então é muito legal você trabalhar sempre com a vitamina C. Então as 4 proteções eletromagnéticas. Então o protetor tem que ter proteção contra o UVA, UVB, luz visível, que é a luz azul, e o infravermelho. Tá certo? Então o UVB está presente no ambiente interno e externo. Tá? Acima de 15 já protege contra as queimaduras. A UVA, né, se tiver um FPS de 30 dividido por 3, dá um PPD de 10. PPD acima de 8 já está seguro. A luz visível, a gente tem que introduzir então a cor, a barreira mecânica. Então a gente sempre solicita o pigmento na formulação. E o infravermelho, a gente faz a introdução dos antioxidantes, que é uma barreira química. Tá? Então a gente solicita sempre antioxidantes nas formulações. Tá? Ambiente, então vamos para a prática. Se você estiver num ambiente aberto, com sol, né, você vai ter todas as radiações. Então você precisa se proteger contra a luz visível, o infravermelho, o UVA e o UVB. Então aqui você precisa de um fator de proteção solar um pouquinho maior, acima de 30. Tá? Agora, se você estiver num ambiente fechado, aí aqui você já não precisa colocar um FPS alto, tá bom? Então você pode usar um de 30, por exemplo, que já vai ser suficiente para poder te proteger, porque tem um PPD de 10 que vai proteger contra o UVA, tá? Então, se estiver no verão, foca nos antioxidantes e no inverno, foca no ácido para hidratar. Então, para resumir, as 4 proteções eletromagnéticas. A luz visível, tá? Que provoca mancha. Então, muitas vezes você compra um protetor solar que não tem a proteção, que é o pigmento. Tá? Só, por exemplo, às vezes um gel não tem pigmento e você continua tendo melasma. Né? E aí você precisa colocar um pigmento no protetor. Então, tá aí a grande sacada. Tá certo? Luz infravermelho, o calor. Como que você vai proteger contra o calor? Para você não ter o fotoenvelhecimento, você vai precisar colocar antioxidante. Como que você vai proteger contra o UVA, para não ter também o fotoenvelhecimento e o câncer no excesso de sol? Aí você precisa fazer aquela continha, pega o FPS e divide por 3. Se for acima de 8, você está protegido. Tá? E o UVB, qualquer FPS vai proteger contra queimadura. A partir de 8 já protege. Tá certo? Então é isso, pessoal. Vou deixar disponível o PDF e você já dá uma estudada, tá certo? Tem um livro que você vai poder olhar os ativos, os efeitos, por criar suas próprias formulações, mas é importante você ter essa base, tá? E saber da importância entre comprar um produto pronto e mandar manipular. Um grande abraço e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!